Bem-vindo ao nosso canal. Você é muito bem-vindo aqui. Já estamos chegando aí quase na marca dos 1.000 inscritos. Isso vai me facilitar demais, porque tenho que gravar, né? Tenho que ficar editando. A câmera do celular não é muito boa, a gente perde um pouco a qualidade já em gravar. Então, quando a gente edita, perde mais ainda, né? Vocês têm visto isso. Mas vai me ajudar porque assim libera as lives, né? Vai ser mais fácil. Então, seja bem-vindo aqui. Se não é inscrito, se inscreva. Se achar que é interessante, curta aí, compartilhe com seus amigos, tá bom? E nós vamos começar então explicando sobre a dinâmica que eu tô preparando, né? Junto com as tias lá dos grupinhos, sobre o Dia das Mães, né? Muitas titias preocupadas, talvez porque na sua igreja não está funcionando o culto infantil, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, nós já estamos indo para a terceira semana em bandeira roxa, muitos casos de contaminação, muitos casos de luto. As igrejas estão fechadas, ou acho que não estão em número reduzido, não se pode trabalhar com as crianças. E como a gente já está um pouquinho lá na frente, porque a gente trabalha com calendário, né? De datas comemorativas também incluindo no nosso calendário litúrgico. E aí eu preparei, então, junto com as tias, o desafio do Dia das Mamães. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem rápida, né, para não ficar tão grande assim os vídeos, o que nós pensamos. Bom, especificamente aqui eu vou estar dando ideias para você que o seu Ministério Infantil não esteja funcionando de forma presencial, mas dá para você aplicar também se estiver funcionando, tá bom? Então, o que nós pensamos? Na semana do Dia das Mães, né? O Dia das Mães cai no domingo. Então, na semana antes, a partir da segunda, eu vou estar fazendo, então, uma reflexão a cada dia, né? Eu vou dar a ideia para vocês. Se vocês quiserem seguir, beleza. Eu vou estar fazendo uma história, um versículo bíblico sobre aquela história ou dentro do tema de Dia das Mães. Tem a lição no final da história, ou aplicações, né? E eu tenho também os desafios para as crianças fazerem com essas mamães durante todos esses dias, desde a segunda até o domingo, beleza? Se a sua igreja não estiver funcionando, você vai pedir a sua criança, junto com a ajuda de quem mora com ela, ou a mamãe, ou o papai, ou titia, vovó, seja quem for, para estar ajudando a criança nesse momento. E também, se possível, gravar ou tirar foto e mandar para o grupinho do Ministério Infantil, para que vocês, se quiserem depois, faz um vídeo grandão com todas as crianças, todas as fotos, tudo que foi feito e apresenta então como homenagem nessa semana do Dia das Mães, tá bom? Então, eu separei aqui alguns recursos. Nós vamos começar falando sobre algumas mamães, né? Que eu separei recurso grande, né? Ó, mamães, tá? Aqui são, qual é a dinâmica? Mamães da Bíblia, o que podemos aprender com elas? Que eu separei algumas mamães, tá? Tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Aqui, gente, são mamães grandes, tá? Eu separei específico só a mamãe. Mas, por exemplo, tia Camila, eu posso trabalhar igual aqui, eu tenho um recurso aqui, que ele é próprio da família Presentes de Deus. E aqui eu apresento a família. Por exemplo, aqui, Adão e Eva, tô apresentando a Eva, né? Aqui, Abraão e Sara, tá? Fica a seu critério. Se quiser apresentar em família, ou se não quiser, pode apresentar grande, tá? Ó, aqui eu vou apresentar uma pessoa diferente, que ela era viúva, né? Ela lutou pelos filhos dela. Bom, então nós vamos falar sobre, primeiro dia, Eva, a mamãe de primeira viagem, mamãe que não tem muitas experiências. Segundo dia, sobre Sara, a mamãe impaciente que aprendeu a exercitar a sua fé. Terceiro dia, Agar, a mamãe orgulhosa esquecida. Quarto dia, Ana, a mamãe de fé e perseverança. Quinto, Joquebede, a corajosa mamãe de fé. Sexto, Maria, a jovem que aceitou o desafio da maternidade. E o sétimo dia, que é para a gente fechar, né? A mulher sírio-fenícia, né?
a mulher que tem um testemunho de fé inestimável. E eu vou dar um bônus, né? Que vai ser a 8ª mamãe. Claro que a gente vai trabalhar de segunda a domingo, vão dar só 7. Mas eu vou dar um bônus para falar sobre uma mamãe zelosa, mamãe rispa, né? Mamães que lidam com o luto de seus filhos, né? Ou, então, né, que a gente tá falando de luto fisicamente, mas eu também vou falar daquelas mamães que lutam, que oram, né, pelos seus filhos que ainda estão mortos espiritualmente e elas estão, entre aspas, cobrindo seus filhos em oração, pedindo a Deus para afastar eles das aves e feras espirituais, né, que assolam o coraçãozinho desses filhos afastados, como droga, idolatria, vícios, né, todos esses maus caminhos. E é uma mamãe que o tempo todo cobriu os seus filhos dessas aves e feras, e temos mamães também que oram pelos seus filhos para que haja quebrantamento e vida em abundância. Então, vou falar sobre essas mamães. Cada dia da semana eu vou falar de uma mãe específica e eu vou, então, estar lançando os desafios para as crianças. Se você quiser seguir comigo, vou botar aí, né, a partir de segunda-feira agora, vou falar específico sobre a história da mamãe, a lição e o desafio para a criança fazer, tá bom? Se você quiser mudar outras mamães, pode ficar à vontade, tá? Lá no nosso Instagram, eu vou estar falando em post, né, sobre a mamãe, desafio e lição. Você pode seguir também. Eu vou dar dicas de outras mamães, tá? E os desafios vai ser, primeiro dia, vou falar sobre Eva. Vou dar a lição sobre Eva, né, a mamãe experiente. Qual vai ser o desafio? O desafio vai ser trazer essas crianças para que elas também entendam como foi difícil esse desafio de maternidade para as mamães, né? Então, a criança vai aprender a lidar com algumas situações, né, que a mamãe lida em casa, para que ela entenda também que não é fácil. Ah, Camila, e se a minha criança não tem mamãe? Vai ficar esquecida? Não. Nós vamos trabalhar com essa criança para que ela, então, faça com a figura mais próxima que ela tem hoje da mamãe. Talvez a vovó, a titia, a prima, a irmã, a madrasta, né? Para que ela trabalhe também e veja que Deus não a desamparou. Deixou alguém na figura de mãe para estar cuidando dela, tá bom? E aí, com a ajuda, né, de quem mora em casa, ou a própria mamãe, se ela puder gravar, ou mandar foto para que vocês possam estar vendo que a criança está interagindo, está fazendo, tá bom? Então, o primeiro desafio que eu botei, nós vamos falar de Eva, né? A mamãe inexperiente. Ela não tinha muitas experiências, não tinha uma vovó para ajudar, para dar dicas, cólica. Quando a criança estava com refluxo, por exemplo, né? Ela teve que aprender tudo na marra. Então, qual o primeiro desafio que eu trouxe para a criança? A criança também não tem muitas experiências com algumas situações que a gente lida no nosso dia a dia. Então, eu trouxe o primeiro desafio: pentear o cabelo da mamãe, fazer uma maquiagem com a ajuda ou do papai, ou da vovó, da titia, e mostrar à mamãe o quanto ela é linda aos olhos do pai. E aí a criança ou faz uma trança ou penteia, né, do jeitinho que ela fizer, né, a mamãe deixa para a criança também perceba, né, que ela dá cuidado, a mamãe penteia o cabelo dela, né, faz lá os flus, bota uma roupinha bonita. Então, a criança também perceber esses cuidados da mamãe. No segundo dia, na terça-feira, como a gente vai trabalhar Sara, a mamãe impaciente que aprendeu a exercitar sua fé no tempo do Senhor, vamos trabalhar a paciência com as crianças. Como? Junto com a mamãe, a criança vai aprender a fazer um bolo, né? E trabalhar essa questão mesmo de paciência. Assim como Sara, ela não teve que esperar o tempo do Senhor, então a gente também pode trabalhar com a criança, falando sobre antes, né, da gente se deliciar do bolo, o que a gente tem que fazer? Tem que esperar o tempo dele, né? O tempo que ele estiver pronto. Senão a gente pode comer o bolo quando tiver líquido, na hora de desenformar, se não tiver no tempo certo, vai ficar, né, todo quebradiço, pode ficar cru, o bolo pode não crescer. Então, nessa questão a gente vai aprender tempo, né, paciência, esperar o tempo do Senhor. E no final, a criança vai estar se divertindo também, fazendo uma receita com a sua mamãe, tá? Terceiro dia, nós vamos falar sobre Agar, a mãe orgulhosa e esquecida. Às vezes,
nós mamães, né, temos tantas atividades no dia a dia que a gente também, às vezes, se torna esquecido. Então, qual o desafio que eu trouxe aqui? Cantar com a mamãe, ou a criança que não conhece, aprender a música com a mamãe, né, e gravar a música Deus de Amor do Diante do Trono, né, que fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, gravar, né, com a mamãe, lembrar sobre essa letra que tanto nos ensina, para a gente deixar o nosso orgulho de lado, quebrar ele através da palavra do Senhor. Palavra essa que nos dá vida, nos traz promessa, nos dá esperança, né? E nos mostra que a gente serve a esse Deus vivo. Então, acredito que vai ser um momento muito bacana também. Hora com a criança e com a mamãe, tá? Quarto dia, nós vamos falar sobre Ana, a mãe de fé e perseverança, né? Ela orou muito por Samuel, pela vida do filho dela. E aqui, pedir para a criança, na linguagem dela, do jeitinho dela, orar pela vida da mamãe, pedindo que Deus ajude essa mamãe a criar a criança, se tiver mais filhos, no caminho do Senhor. Orar pela saúde da mamãe, pedindo que Deus dê força, dê sabedoria, né? Ou então dar a opção para a criança fazer um desenho bem bonito da mamãe e escrever, se ela souber, essa oração também, de um lado pegar uma folhinha, né? De um lado o desenho, do outro lado a oraçãozinha dela pela mamãe, tá bom? E se ela puder entregar esse cartãozinho aí, ou então ela faz a oração verbalmente. Quinto dia, nós vamos falar sobre Joquebede, a mãe corajosa de fé. E aqui vamos trabalhar com a criança, né? Já que o filhinho de Joquebede desceu pelas águas do rio, nós vamos trabalhar também a aguinha. Vamos pegar uma baciazinha morna, né? Aí, com a ajuda do papai, da vovó, seja lá quem for, e lavar os pés da mamãe, né? Se a mamãe trabalha, então depois do serviço a mamãe chega, pegar uma baciazinha com a aguinha morna, lavar os pés da mamãe, massagear e falar palavras de amor para ela. Agradecer a mamãe por cuidar da gente, fazer a comida, lavar roupa, ensinar no dever de casa, ensinar o caminho que a gente deve andar, né? Que é o caminho de Cristo. Então, esse a gente vai fechar o quinto dia, tá? O sexto dia, nós vamos falar sobre Maria, a jovem que aceitou o desafio da maternidade. E para a gente também mostrar para a criança que não é fácil esse desafio, eu separei aqui ajudar a mamãe a arrumar a casa. E aí, mamães, nós sabemos que talvez a nossa criança seja muito pequenininha, ela não vai saber fazer isso, mas deixa ela fazer do jeitinho dela, para que ela também se sinta útil, né? Você também estimule sua criança nessas questões de casa, né? Mesmo que pequenininho, claro que você não vai abusar, mas deixa a criança nesse momento arrumar a cama da mamãe, varrer a casa, ou lavar a louça, nem que depois você vai dar um jeitinho lá escondido, vai lá e lava, né? Mas deixar a criança fazer, para que ela entenda que isso também dá trabalho, né? Se puder chamar o papai também para ajudar, para o papai também estar entendendo isso. E no final, agradecer, né? Porque assim como Maria, vocês aceitaram o desafio da maternidade e cuidam também da gente, né? Então, um momento para a criança e para o papai, seja lá quem for que estiver junto, entenda como é desafiador esse processo de maternidade. E por fim, sétimo dia seria o domingo. Se a sua igreja estiver funcionando, com todos os cuidados, tá bom, gente? Se você puder fazer cada família na sua mesa, separado, vai ser muito bacana, com distanciamento, com máscara, só tira na hora de fazer essa refeiçãozinha, essa ceia que eu separei aqui. Se a sua igreja estiver fechada, então cada criança vai fazer isso no seu lar e depois aquela história de registrar, tá bom? O que eu separei para o sétimo dia? Chamar ajuda ou da vovó, ou do titio, ou da vovó, ou do papai, né, ou da titia, seja quem for. A criança vai preparar uma mesa do café da manhã bem bonito para a mamãe, né, se puder, com fruta, leite, pão,
tá? Isso aqui, se puder fazer em casa. Se puder fazer na igreja, vocês convocam aí os papais, os responsáveis, e cada um leva. E se você puder fazer cada mês a sua família, mais fácil, né? Questão do Covid. E se o papai, né, ou a figura do papai tiver um dinheirinho extra, né, sobrando, pedir para ele, além de trazer aquelas guloseimas, trazer uma suculenta, ou uma rosa, uma florzinha, para quando tiver esse momento ali de confraternização criança-mamãe, a criança estiver terminando, então, entregar esse presentezinho, tá? E no final, terminar, né, agradecendo através de uma oração a Deus pela vida da mamãe e por todos os desafios de segunda a domingo sendo cumpridos, tá? Então, assim, aqui tá de uma forma bem explicadinha o que nós pensamos em fazer. Se você quiser seguir com a gente, a partir de segunda eu já vou estar, então, lançando a história, a lição e o desafio para que você possa ou estar mostrando o vídeo à sua criança ou você pegando as dicas e fazendo aí você com seu ministério infantil, tá bom? E aí, daqui a pouquinho eu vou estar lançando, então, o segundo vídeo específico para que você possa entender como trabalhar, se você quiser, memorização de versículo com a sua criança, tá bom? Então, ó, um beijo, muito obrigado pela sua paciência até aqui e qualquer dúvida, estamos à disposição tanto no direct quanto no privado e nos grupos aí de Ministério Infantil que a gente participa, tá? Eu espero que tenha sido bênção para você, tá? Ó, um beijo, fiquem com Deus.